Chegou aquele melhor momento, sábado. Eu amo estar na casa de vocês. Aliás, dá licença, né, para entrar na sua casa nesse comecinho de tarde, de sábado. A voz da gente, eu amo quando eu escuto cada história. A gente já ajudou tanta gente durante esse um ano de 2025 aí, que está quase terminando, e eu quero ouvir tua história, eu quero ouvir o seu caso, para a gente tentar te ajudar de alguma forma. Ah, eu não tenho nenhum, mas eu conheço quem tem. Então, manda a sua história para a gente através das redes sociais, manda no nosso WhatsApp, porque a gente quer te ouvir, tá? Deixa eu agradecer, antes de começar o programa de hoje, aliás, eu vou aprender muito com vocês hoje aqui, agradecer a TMZ. Vocês perceberam que a gente saiu do estúdio, a gente está fazendo podcast, porque tem o programa na TH Mais SBT e esse mesmo programa no nosso YouTube, para que você participe, compartilhe, para a gente ajudar cada vez mais pessoas sem fronteiras. E a TMZ está abraçando junto com a gente essa causa. TMZ, que é experiência, transformação, solução, com mais de uma década transformando carreiras. A TMZ Company é uma agência de alto padrão que oferece soluções sob medida para cada cliente, tá? Tem gerenciamento de carreiras, marketing criativo, produção audiovisual. A sua jornada é fantástica. Tem casting também, e vocês precisam vir conhecer o estúdio. São 3 andares, gente. É uma coisa incrível aqui, e você vai poder aproveitar muito para crescer, para alavancar o seu negócio. Bom, beijo para o pessoal da TMZ. Vamos começar hoje contando a história de uma doença que tem um nome muito complicado. Chama epidermólise bulhosa. O que é isso? Ela é conhecida como a doença da borboleta. Por que a borboleta? A asinha da borboleta, se você pega, ela se desfaz, né? E é mais ou menos a mesma coisa. E a gente vai conhecer histórias de superação, histórias que lutam para melhorar um pouquinho a qualidade de vida. Dá uma olhadinha. Sou presidente e fundadora da ONG Jardim das Borboletas. O Jardim das Borboletas iniciou em 2016, quando eu conheci uma pessoa, uma criança com epidermólise bulhosa. Aquilo me tocou muito, mexeu muito com o meu lado materno, e seria impossível ver a situação que eu visualizei naquele momento e não abraçar aquela causa. Foi o que me fez vestir a camisa da epidermólise bulhosa para lutar por esses pacientes. No decorrer de 8 meses de campanha nas redes sociais, a gente conseguiu proporcionar uma melhor qualidade de vida para essa criança. E naquele momento, nessa minha trajetória, nesses 8 meses de luta e batalha por essa criança, conheci muitas outras crianças nas mesmas situações e muitas das vezes até em situações piores. E junto com alguns amigos eu pensei, poxa, se a gente fez tanto por uma criança, o quanto a gente não pode fazer por outras e quanto mais corações a gente não pode conquistar. E esse foi o trabalho que foi iniciado ali, quando a gente fundou o Jardim das Borboletas no início de 2017 e começamos a abraçar uma criança daqui e outra dali. É um trabalho de muito amor, de muita dedicação exclusiva a ele, e que a gente consegue ver o resultado desse trabalho diariamente no sorriso, na satisfação e na vida das nossas crianças. Nós somos um projeto independente, não temos apoio governamental. É um projeto que a gente vive e depende exclusivamente de doações dos nossos seguidores das redes sociais, de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, que fazem o projeto acontecer. A minha vida era muito difícil, principalmente para os meus pais. Eles não tinham os curativos exatos para o uso comigo. E a ONG me acolhe e me ajuda a fazer as minhas consultas. Então, a partir daí, a minha vida mudou com a ONG. É isso, pessoal. Um beijo e que Deus abençoe vocês. Vocês viram cada caso? Gente, é uma doença genética, tá? A gente vai aprender agora. Pode tocar, pode beijar, pode pegar. É claro que cuidado para a pessoa não sentir dor, mas isso não se transmite através do toque. Essas pessoas precisam de amor, precisam de acolhimento. E é por isso, e dia 25 hoje é o Dia Mundial de Conscientização
da doença. E a gente está aqui com a Marcela Zamuner, a Marcela que é uma fofa, uma querida, estou aprendendo muito com ela. Ela que é enfermeira dermatológica e ela é especialista em epidermólise bolhosa. Um trava-língua, né? né? Trava-língua, né? Isso daí é bom para o curso para aprender a falar. Perfeito. Obrigada, Marcela, por estar aqui com a gente, viu? Obrigada. Muito obrigada mesmo pelo seu trabalho, porque a Marcela roda o mundo aí para ajudar essas pessoas. Vamos lá, é uma causa genética, mas tem algum motivozinho disso que qualquer família pode ter uma pessoa com a doença? Como é que se percebe logo no começo? Se é logo no começo, se é com o avançar da idade da criança? Como é que funciona, Marcela? Vamos lá. Esse trava-língua, né? Epidermólise bulhosa, AEB. A AEB, ela vai acometer na epiderme. Então, é por uma quebra, a gente fala uma lise, e aí vai ter o aparecimento dessas bolhas. Então, a pele fica fina? Não. Vamos pensar que a pele é o nosso maior órgão e ela tem 3 camadas. No finalzinho da minha epiderme, eu tenho que produzir proteínas. Essas proteínas vão dar estabilidade entre as camadas da pele. Quando essa pessoa nasce com essa alteração, com essa falta ou deficiência das proteínas que vão dar estabilidade entre as camadas da pele, ela tem então essa fragilidade. Que proteínas são essas, Marcela? Colágeno, elastina, queratina. A gente costuma dizer que é a colinha, é o cimento para manter ali os tijolinhos tudo unido. Então, se eu tenho uma deficiência, se eu tenho uma mutação, uma alteração genética, eu vou ter a fragilidade dessa pele. Então, é um problema que ele é percebido com o decorrer da idade? Não, ele pode ser percebido desde o momento do nascimento. Então, essa pessoa ela pode nascer sem a pele do pezinho, da perna. Ou então, ela vai lá para o conjunto hospitalar junto com a mãe ali, naquelas primeiras horas, e a gente vai observar bolhas, ou então essa criança pode ir embora para casa e essa bolha aparecer semanas depois. E a gente tem a epidermólise bulhosa tardia, que a gente tem percebido que por alguma alteração ela pode aparecer ali na terceira idade. Então é uma patologia que a gente vai perceber comumente já logo no nascimento, nos primeiros dias de vida. Não tem cura e ela vai permanecer durante toda a vida dessa pessoa. Quando a gente fala de bolha, né, eu lembro, às vezes quem nunca teve uma bolha, não pode estourar, porque se estourar abre porta para uma infecção, uma bactéria entrar. Então esse cuidado com os pacientes, vou chamar da doença da borboleta, para não travar tanto a minha língua. Isso aí. Eles têm que ter um cuidado redobrado para que se evite algum tipo de infecção. A porta de entrada de uma bactéria, por exemplo. O que acontece? Os cuidados para as bolhas ocasionadas pela epidermólise bulhosa, ela é completamente diferente de outras bolhas ocasionadas por outras doenças, como, por exemplo, uma queimadura. Sim. Então, essas bolhas, eles vão precisar de perfurar elas. Então, a gente fala que eles perfuram elas perpendicular à pele, então tem que ter um orifício de entrada e saída. Você não tira o teto dessa bolha, porque ele é o seu curativo biológico, tem toda a limpeza, esgota esse líquido de dentro da bolha e aí tem a cobertura de um curativo não aderente. Por que não aderente? Porque como eles têm a instabilidade da pele, se colocar uma adesividade em cima, um micropor, por exemplo, não pode ser colocado. Uhum. Eu vou ocasionar uma lesão muito maior, né? E aí faz-se todos os cuidados. Por que é necessário o cuidado dessas bolhas? Porque eles vão ter bolhas todos os dias e essas bolhas precisam cicatrizar. Elas doem muito? Elas podem vir a doer, porque podem virar uma lesão aberta, mas quem vai crescendo e quando a gente vai fazendo ali o autocuidado com eles, o que eles relatam para nós? Que dói muito mais quando o líquido está dentro da bolha e a gente não esgota, porque lembra que eles não produzem a colinha? Então, né? Essa pele ela não tem estabilidade. Se eu não furo e não esgoto esse líquido, eu aumento a minha lesão. Então, eu preciso esgotar esse líquido para que eu não aumente a lesão e aí eles não venham ter dor. Mas quando a lesão ela tá aberta, sim, eles podem ter dor. Uma lesão ali grande, né? Ou infeccionada, enfim. Bom, além desse sofrimento, né, da dor,
eu vou comentar com você isso no próximo bloco, eu acho que o que acomete também, aumenta a dor dessas famílias e dos pacientes, é o preconceito, né? O preconceito de achar que pode pegar, se tocar, se não tocar, e a gente vai falar bastante sobre isso. Mas eu quero dar um toque para você sobre aquele parceiro que está sempre com a gente, Bela Flora, farmácia de manipulação. Você quer remédio, você quer produto manipulado, você quer produto de higiene, de beleza, até maquiagem, Bela Flora está sempre com você, está aqui o WhatsApp, liga lá, chora, eu sempre falo, chora o descontinho para o Paulo, que o Paulo vai entregar na porta da sua casa, tá? Aí estão as imagens, aí está o contato da Bela Flora, para você pedir aquilo que você precisa em toda a nossa região, tá? Daqui a pouquinho a gente volta para saber mais sobre essa doença da borboleta, o Dia Mundial de Conscientização, que é hoje, 25 de outubro, 25/10/25, olha que data bonita, Linda, né? Para a gente aprender um pouquinho mais e ajudar essas pessoas que tanto necessitam. Não sai daí, é rapidinho. Estamos de volta com um sabadão aqui, eu estou aprendendo muito. Hoje é dia 25/10 do ano de 2025, Dia Mundial de Conscientização. Eu vou falar da doença da borboleta, que é epidemólise bolhosa. Olha, aprendi, epidemólise bolhosa. A Marcela, que é especialista, enfermeira especialista nesse assunto, está nos dando uma aula. E a Marcela estava falando no intervalo que começa hoje, mas vai até o dia 31 essa conscientização, Isso, é a né, Marcela? semana da conscientização sobre a patologia, sobre a epidermólise bolhosa, do dia 25 até o dia 31 de outubro. A gente tem ideia do número de pacientes no Brasil hoje, ou pelo menos no estado de São Paulo? No mundo, estima-se 500 mil pessoas. No Brasil, uma média mais ou menos de 1.600 pessoas. Cadastradas, uma média mais ou menos de 1.100, 1.200. E no estado de São Paulo, uma média mais ou menos de 250 pessoas no estado de São Paulo. Esses pacientes, os adultos, por exemplo, e as crianças, enfim, eles entram em lista de PCDs, não? Entra. Eles conseguem, sim, comprar carros, com a lista do PCD, eles conseguem aquele desconto, para pegar passe, né? Tem benefícios totais. Benefícios. Alguns acabam conseguindo o benefício do LOAS, por exemplo, porque não tem como trabalhar, às vezes a mãe não consegue trabalhar e aí tem nessa necessidade. Conseguem auxílio na escola, então está na fase ali de ir para a escola, então precisa ali de um cuidador, eles conseguem também. Olha que legal. Então dá esse toque. Às vezes você conhece alguma família, né, que tenha e ela não tem conhecimento desses direitos delas. Deixa eu só dar um toque para você antes, que é um lugar que vocês amam e eu também amo frequentar, que é o Aquarius Open Mall, aquele shopping aberto, assim, com aquela energia fantástica, remete àquele conceito de shopping dos Estados Unidos. Tem supermercado, tem farmácia, você resolve a sua vida em um só lugar. Fica no Jardim Aquarius, em São José dos Campos, o endereço está aqui. Ai, tô com vontade de tomar um açaí. Aliás, o açaí de lá é fantástico. Vai lá tomar um açaí, vai comer um lanche, vai fazer compra no supermercado, vai passear, tem moda, tem pets, tem uma porção de coisa em um só lugar. Resolve tudo num só lugar. Aquarius Open Mall está aqui juntinho com a gente. Marcela, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. O tratamento, como é que é feito? É medicamentoso? Dermatológico também com creminhos? Quem não tem condição de comprar esses medicamentos, esses curativos, como é que faz? Hoje eu faço parte de um programa, né, o qual, quando nós somos acionados, nós vamos até o profissional de saúde, seja o hospital, uma UTI, um posto de saúde, e a gente leva um kit individualizado e personalizado para essa pessoa, onde essa pessoa vai conhecer as tecnologias para o tratamento dessas lesões. Então, essa é uma doença que ainda não tem cura, é extremamente importante, que não é contagiosa, e os cuidados dessas bolhas são os curativos para que elas possam ter qualidade de vida. Quando essas pessoas fazem os testes com as tecnologias, então é curativo mesmo, é tecnologia para acelerar o processo de cicatrização, que não grude, que não adere. Essas pessoas elas vão tentar ali no seu município essas tecnologias, esses curativos.
Quando isso não é possível, elas acabam indo para a judicialização, né? Então, a gente hoje tem muitas histórias de sucesso de muitos municípios que abraçam essas pessoas, abraçam a causa da epidermólise bulhosa e dá o tratamento. O tratamento não é só para pele. Então, a gente fala que é um tratamento multidisciplinar. Então, essa pessoa ela vai precisar de cuidados com um dermatologista, com um dentista, com um nutricionista, fisioterapia, terapia ocupacional. Então, essas pessoas, elas têm um problema na pele, Solange, mas elas podem viver normal. Então, é um problema de pele. Então, elas vão ter bolhas na pele, elas vão ter bolha na mucosa, que reveste alguns órgãos, dependendo da classificação de EB, mas elas podem ter uma vida normal se elas tiverem um tratamento adequado. E um acolhimento também, E um acolhimento, isso é importante. Eu deixei no ar a questão do preconceito, porque muitas vezes a pessoa vê e fala, nossa, o que é isso, né? Se torna uma coisa muito ruim. Eu acho que o tratamento começa com o amor, com o acolhimento, com a compreensão do que essa pessoa está passando, né? É exatamente isso. Eu acho que nós, como empresas, né, as empresas no geral e como profissionais de saúde, eu acho que é isso que a gente tem como missão, como dever, é passar isso. Essas pessoas, elas têm o direito de ir e vir, elas podem ter a patologia, mas elas não são a patologia, né? A gente ouve muito isso deles. Sim, sim. Então, eles devem frequentar a escola, eles devem ir para uma academia, eles devem tirar a carteira de motorista, eles devem frequentar a piscina. Vida então, normal. a gente fala, não, é uma doença contagiosa. Mesmo tendo lesão, eles podem ir para a piscina, eles podem ir para a praia, eles devem. A gente tem paciente no programa hoje, Solange, que é desde bebê. A pergunta que eu mais ouço, qual é a estimativa de vida? Então, a gente tem pacientes desde bebê e eu tenho pacientes com 70 anos. Eu tenho um paciente que teve o diagnóstico de EB, casou, nenhuma das filhas vieram com EB e tem netos que não vieram com EB. Então, eles podem casar sim. Eles vão ter algumas restrições, mas Sim. eles têm que ter qualidade de vida sem preconceito. E por falar em academia, qual será a dica do pessoal da Bluefit para hoje? Vamos conferir. Pessoal, eu sou o Sérgio Medeiros, professor aqui da Bluefit Aquários, aqui em São José dos Campos. E vamos falar um pouco sobre hipertrofia, tá? Para hipertrofia a gente depende muito da tensão mecânica, ou seja, treino, musculação, tá? Treinar com pesos. E alinhando isso a uma dieta, tá? Para a gente estar conseguindo fazer esse processo. A gente pode auxiliar vocês aqui e direcionar vocês utilizando os melhores exercícios para suas necessidades, para como você quer desenvolver o seu corpo, tanto parte superior quanto parte inferior, homem, mulher, a gente sabe orientar vocês da melhor forma possível. Um beijo para o pessoal da Bluefit. Marcela, esse programa também começou porque a gente viu algumas publicações em redes sociais de famílias fazendo vaquinha, etc. e tal. Gente, presta atenção para não cair também em golpe, porque por incrível que pareça, existe gente do bem, existe gente que aproveita dessa situação para se beneficiar de uma forma muito maldosa. A Marcela estava contando uma história aqui, eu vou deixar ela contar, que é lá de Taubaté? Do interior de São Paulo, uma mãe saindo do banco, ela acabou vendo pessoas vendendo caneta e aí ela viu uma foto e aí eles estavam falando que ela era filha com epidermólise bulhosa, tinha uma condição especial e eles estavam vendendo caneta para arrecadar dinheiro. E aí ela olhou a criança e ela conhecia a criança, né? Eles têm muito grupos, né, entre os pais, entre as famílias de epidermólise bulhosa. E ela sabia qual era o pai dessa criança. E aí ela falou assim, vocês sabiam que o que vocês estão fazendo é errado? Eu vou chamar a polícia, é crime. Então tem que tomar cuidado, porque hoje a mídia, né, as redes sociais, Sim. ela tá aí para nos ajudar, mas ela também pode nos prejudicar. Então sempre saber quem é e se é realmente uma história verdadeira e ajudar quem realmente precisa. Quando a gente coloca aqui na Voz da Gente a questão da ajuda, a gente pesquisa muito antes, o Zé Rubens, o Igor, toda a nossa equipe pesquisa muito antes se aquilo é verídico ou não, para a gente colocar no ar, para acionar você, para nos ajudar a ajudar pessoas, tá? Mas tudo isso é feito de uma maneira bem transparente. E você também tem uma empresa para ajudar essas pessoas, né? Queria que você falasse um pouquinho que tipo de ajuda essas pessoas podem receber da empresa da Marcela.
Hoje eu faço parte do programa Urgo Cuidando das Borboletas. Então, a Urgo ela é uma multinacional europeia, líder no mercado em cicatrização. Ela veio para o Brasil em 2011. A sede dela é aqui em São José dos Campos. E a Urgo criou em 2017 o programa Urgo Cuidando das Borboletas. Você já falou no começo do programa o porquê borboleta, né? Por conta da sensibilidade da pele, se assemelhar com a asa de uma borboleta. E o nosso programa, nós somos especialistas clínicos, então somos enfermeiros formados. E a gente tem como papel não só falar sobre a patologia para o profissional de saúde que está lá na frente do cuidado, para a família. Eu estava conversando aqui um pouquinho antes da gente entrar no ar, falando assim, que nasce uma mãe, mas não nasce uma enfermeira. E às vezes essa mãe tem que deixar de ser mãe, né? Para ser cuidadora. Então, o nosso trabalho do programa é o acolhimento desses cuidadores, dessas famílias, para falar sobre os cuidados diários, sobre os banhos, sobre as trocas de curativo. E essa pessoa, ela recebe um kit individualizado, porque a EB não basta ter EB, ela tem classificações, desde a mais leve até a mais grave. E aí a gente faz um kit individualizado de acordo com a necessidade daquele paciente. E aí aquele paciente vai ter amostras para que ele possa ter os cuidados ali, conhecer a tecnologia e fazer a escolha da melhor cobertura daquilo que ele vai usar aí no decorrer da vida dele. E a gente está colocando os contatos da Urgo aqui para você aprender um pouquinho mais, assim como a gente está aprendendo, tá? Bom, antes da gente terminar, eu queria acionar Marcos Bulques aí. O Marcos Bulques, ele foi no Festival de Cinema. Eu não sei se é nesse aqui que ele vai falar sobre Tremembé, com a Marina Rui Barbosa. Será que é esse? Conta para mim, Marcos. Bom, gente, Gabriela Duarte aqui comigo nessa noite de celebração, né, Gabriela? Desse livro, dessa história, podemos dizer altos e baixos, é isso? E tudo? Claro, como tudo na vida, né? Como a vida de qualquer pessoa. Altos, baixos, coisas incríveis, coisas difíceis. Esse é o livro. E a ideia era essa, a ideia era dividir isso com as pessoas, né? Com quem tiver interesse em conhecer, né, essa história, essa trajetória, mas sem esconder nada, né? Sem mostrar a vida. Eu ouvi você falando que é honesto, então você foi mesmo honesta em relação a tudo que você falou ali. Muito, muito, muito. Isso é importante, né? É importante as pessoas, quando falam, realmente contar a verdade, né? Porque a gente vê tanta biografia que às vezes não tem aquela coisa, né? Esconde alguma coisinha aqui e ali. Ah, não, aqui não, a gente não esconde nada. Aqui tudo que está no livro é o que aconteceu, é espontâneo, é minha vida real, assim, e eu sou muito orgulhosa, assim, do meu livro, da minha trajetória até hoje. Espero que as pessoas gostem, é para isso que a gente coloca um livro no mundo, né? Você, como filha da Regina, essa maravilhosa, que o Brasil aplaude sempre, eu imagino que em algum momento da tua carreira deve ter acontecido as comparações, né? Claro. Você acha que foi, por exemplo, Por Amor foi um divisor para você na sua vida? Não. Atriz? Foi um divisor de águas na minha vida, com certeza, mas eu nem acho que Por Amor tenha sido o momento onde as pessoas mais fizeram essa comparação. É mesmo? Não, acho que ali foi interessante mesmo, que elas se separaram, né? Ficou muito claro ali que éramos mãe e filha, mas cada uma com o seu jeito, com o seu personagem. Mas sim, houveram comparações e hoje eu percebo... Sofria? Não, eu nunca sofri. Eu acho que esse livro ele explica justamente essa trajetória, né? De buscar a verdade das coisas para que elas não se tornem nem um peso, nem um sofrimento. Então, não, nunca. Sempre tive muito orgulho da minha história, da minha mãe, da minha família. Você se arrepende de alguma coisa, essa trajetória toda? De muitas coisas. Maravilha. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque geralmente as pessoas falam, me arrependo de nada. Me arrependo de várias coisas. Mas, gente... A vida é assim, né? Para todos, né? Para todo mundo. Então é isso, é seguir adiante com os arrependimentos, com os tombos, com as alegrias, com as celebrações. A vida é isso. Sucesso, viu? Obrigada. Um beijo, Marcos. Muito obrigada, viu? Bom, antes da gente terminar com a Marcela,
Eu estava conversando também no intervalo com ela, eu fiz uma pergunta. Os convênios são obrigados a arcar com esse tratamento? O SUS tem esse tipo de tratamento? Como é que fica, Marcela? Hoje o que a gente tem os municípios, muitos, né, no interior de São Paulo, que é uma realidade que eu vivo, abraçando a causa, né, e então colocando esses produtos em licitação. Alguns casos acaba tendo a negativa e aí a família opta por judicialização, e existe sim alguns convênios onde a criança está ali inserida e acaba conseguindo algumas tecnologias e o tratamento pelo convênio que a família opta. Legal. Agora, o que eu queria deixar de recado é aquela questão do preconceito, gente. Preconceito mata mais do que qualquer doença, qualquer problema. Então, a gente deixar aqui o recado. A doença da borboleta, ela não é um fato, ela não é a pessoa, ela é uma causa com que a pessoa vive. E você pode ser o remédio de alguém, né, Marcela? Com certeza. Você pode É abraçar, curar alguém, né? é incentivar, é dar amor, é carinho, é abraçar, é estender a mão e dar oportunidade para que essa pessoa possa viver com a melhor qualidade de vida e tentar viver o mais próximo do que a gente pode dizer de uma vida normal. E se ficar muito difícil, troca de lugar. Que aí você vai sentir na pele, literalmente na pele, o que está acontecendo com essa pessoa. Bom, não se esqueça, é o último final de semana, hein? Semana que vem tem sorteio da bicicleta, da bike do Dia das Crianças, do mês das crianças. Então vai lá, compartilha, participa, está nas nossas redes sociais. E eu quero agradecer demais você, viu, Marcela? E parabenizar pelo seu trabalho e pelo aprendizado que você me passou hoje. Que Deus abençoe e continue abençoando você e toda a sua equipe nesse acolhimento com esses pacientes. Muito obrigada, viu? Nós da Urgo que agradecemos pela oportunidade, por abrir esse canal e que a gente possa cada vez mais divulgar. E nunca se esqueçam, é uma doença que não tem cura, mas não é uma doença contagiosa. Tá ok. Muito obrigada, Obrigada. Marcela. Fica com Deus. Vocês também. Beijo no coração, sabadão abençoado para você. E na semana que vem a gente se vê, hein? Não se esqueça. Tchau, tchau.